Shabbat Shalom, Lekulam. Essa semana nós estamos estudando a Parashá de Shoftim. Shoftim, uma referência de uma mitzvah onde os Benei Israel, ao entrarem na terra de Canaã, deveriam criar uma estrutura com juízes e guardas. E a Parashá de Shoftim, que se dá início ali no livro de Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 16, verso 18, vem a Torá e nos diz: você nomeará juízes e guardas para si em todos os seus portões que Hashem, seu Deus, está dando a você, para cada uma de suas tribos. E eles devem julgar o povo corretamente. Não perverta a justiça, não demonstre favoritismo e não aceite suborno. Somente até aqui, queridos. Nós nos deparamos aqui com o início da Parashá. Para quem não sabe o que é Parashá, Parashá significa porção, e nós estamos estudando uma porção da Torá chamada de Shoftim, juízes. E gostaria de trazer aqui uma reflexão dentro dessa Parashá para esse dia, e a reflexão tem a seguinte temática: fortalecendo os nossos portões. Nós bem sabemos que portão, ele é um lugar de entrada. Então grave bem essa frase: o portão, ele é um lugar de entrada. Se você deixar o seu portão aberto, sem sombra de dúvida, você correrá alguns riscos de entrar algum ladrão dentro da sua casa, roubar alguns bens materiais seu, e consequentemente também você correrá um grande risco de vida se o ladrão entrar na tua casa. Então o portão estando aberto, na verdade é uma brecha, é um perigo, mas o portão fechado e bem cuidado, sem sombra de dúvida, eliminaríamos aí muita maldade de acontecer no nosso contexto aí do dia a dia. Pegando essa ideia, eu gostaria que você refletisse nesse tema, fortalecendo os nossos portões. E nós vamos aqui usar como referência bíblica, como referência na Torá, Deuteronômio, capítulo 16, verso 18. Então, realmente, nós precisamos tomar cuidado com os nossos portões, porque portões é um lugar de entrada. E aproveitando, fazendo uma correlação com o mês de Elu, estamos agora no mês de Elu, e quando nós estudamos a história judaica, nós sabemos que no início do mês de Elu, logo ali depois das rezas de Shacharit, as rezas da manhã, o povo judeu ele toca o shofar na terra de Israel. E esse toque do shofar no mês de Elu, ele tem por finalidade despertar o povo, alertando o povo que daqui a alguns dias, no Rosh Hashanah, que é o dia exato que Hashem vai fazer o julgamento de todos os seres humanos na terra. Então esse toque do shofar, que acontece logo no início do mês de Elu, que é o mês atual que nós estamos, o toque do shofar, nas palavras do livro do conhecimento judaico, na página 645, na verdade o recado que o toque do shofar emite para nós é este: acordem sonolentos de seus sonos, vocês que dormem, levantem, examinem seus atos, arrependam-se. Então nós percebemos que o mês de Elu, ele emite para nós uma reflexão de nossos erros, de nossos comportamentos, portões que devemos fechar, pecados que devemos parar de praticar. Então o mês de Elu, ele emite para nós cuidado, arrependimento. Isto é, coloque trancas nos seus portões. Não deixe qualquer coisa entrar nos seus portões. Então esse é o recado que nós trazemos do mês de Elu, que tem a ver com o estudo dessa Parashá. E a Parashá, queridos, ela começa dizendo:
você nomeará juízes e guardas para si em todos os seus portões, que Hashem, seu Deus, está dando a você. Para cada uma das tribos, eles devem julgar o povo corretamente. Então a Parashá ela começa falando de juízes e guardas, Shoftim e Shofrim, verso 18. E aí a pergunta é, quem são esses juízes que a Torá fala aqui em Deuteronômio capítulo 16, verso 18? Os juízes aqui, queridos, eles são aqueles que vão dar o decreto para o povo com base na Torá. Eles são os responsáveis de julgar um povo com juízo e com a justiça, dentro da regra e do parâmetro da Torá. Os juízes, eles, por exemplo, assim que chegarem situações até eles que vai contra os ensinamentos da Torá, eles deveriam julgar esses casos e, como diz aqui o verso 18, julgar o povo corretamente. Então esta era a função dos juízes. Lembrando que eles estão entrando na terra de Israel e Hashem, a Torá, está falando para eles colocarem na prática a mitzvah de criar uma estrutura de juízes e guardas. É isso que nós aprendemos ao estudarmos aqui a Parashá de Shoftim, Deuteronômio 16, 18. O Midrash, trazendo mais esclarecimento sobre esse versículo 18, o Midrash ele diz que uma estrutura de juízes está sendo montada. Eles vão entrar na terra de Israel e lá eles deverão criar essa estrutura de juízes. Isto é, o povo de Israel vai entrar na terra de Canaã e lá se criará, porque eles não entraram ainda na terra, mas quando eles entrarem, eles vão criar essa estrutura de juízes e guardas. Então, para cidades pequenas, de acordo com o Midrash, 3 juízes já eram suficientes para fazer ali o juízo funcionar nesta cidade. Para a cidade acima de 120 judeus, quando eles entrarem ali em Canaã, 23 juízes, de acordo com o Midrash, serão destinados para esta cidade acima de 120 judeus. Agora, casos difíceis que não são resolvidos dentro das cidades pequenas com 3 juízes ou com 23 juízes, esses casos eles deveriam ser levados para o Sanhedrin, que era composto de 70 juízes mais um líder. E o papel desses juízes lá na terra de Canaã eram julgar o povo corretamente. Porque está escrito, repare bem aqui, no verso 18, a parte final, devem julgar o povo corretamente. Então o papel desses juízes era, de fato, julgar o povo corretamente. Então coisas erradas iriam entrar pelos portões, esses juízes iriam exercer a função de eliminar tal comportamento do povo, dando a sua voz por meio da Torá. Então os juízes, de fato, e os guardas iriam ser uma barreira para coisas erradas que vai contra a Torá entrar ali no país de Israel. Essa é a estrutura que a Torá está falando para os Bnei Israel, essa é a mitzvah, esta é os mandamentos. Esses são os mandamentos. Porém, queridos, nós vamos encontrar aqui também, no verso 18, além dos juízes, nós temos também os guardas. E quem são esses guardas? Os guardas, dentro do versículo 18, serão aqueles guardas ou policiais, serão aqueles que farão com que o decreto dos juízes sejam cumpridos. E de acordo com Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá, guardas são aqueles que vão impor autoridade. E de acordo com Rashi, se preciso for, os guardas, aqui do versículo 18, ou os policiais, eles usarão varas
e chicotes, para que seja cumprido a voz e o decreto dado pelos juízes. Os guardas, podemos dizer assim, é uma subcategoria dos juízes, e eles têm o papel de fazer com que a lei seja cumprida dentro de uma perspectiva judaica e dentro da Torá para o povo de Israel ao entrarem ali na terra prometida. E se você reparar, queridos, já pensando em algo prático, esses juízes e esses guardas, eles vão de fato colocar um freio, eles vão barrar tudo aquilo que pode tirar o povo de Israel de cumprir a sua missão na terra de Israel. E nós bem sabemos, de acordo com o Rebbe de Lubavitch, que o papel do ser humano, o papel dos Benei Israel, o papel dos Benei Noach é fazer dessa terra a morada de Hashem. Porém, nós bem sabemos que no nosso dia a dia, na nossa caminhada com a Torá, com Hashem, existem aí algumas tentações, alguns obstáculos, alguns testes, e nós precisamos aí dos juízes para não deixar essas coisas erradas entrarem nos nossos portões. Então essa ideia é dessa estrutura que a Torá está falando. Os juízes vão dar a voz. Os guardas, se precisarem, usarão aí, como diz o Racha, as varas e os chicotes para que a Torá seja vivida ali na terra de Israel e o povo de Israel consiga, sim, ser aquela nação sacerdotal, trazendo luz para a terra e fazendo da terra a morada de Hashem. Então, essa ideia de guardas e juízes é manter ali a pureza do povo de Israel, não deixando a maldade ou atos contra a Torá entrarem e estabelecerem-se na terra de Israel. E daqui, queridos, pensando já em algo prático, nós podemos aprender aqui com a Torá que esses juízes, eles estão colocados em cada portão. E a palavra portões aqui, de acordo com o Rashi, tem um significado de cidade. Isto é, o povo de Israel, eles iriam entrar em cada cidade. Cada portão deveria ter os juízes. E como eu disse, cidades pequenas, 3 juízes, acima de 120 judeus, 23 juízes, e o grande Sanhedrin, 70 juízes mais um. E qual que é a lição que nós aprendemos aqui? O Rebbe Menahem Mendel, ele nos traz, em cima dessa parashat, um grande ensinamento. O nosso corpo, se você reparar, ele também tem portões. Se as cidades têm os seus portões, e para barrar coisas erradas de entrarem nesses portões, era necessário ter os juízes e os guardas para não deixar passar qualquer coisa nos portões, de acordo com o Rebbe Menahem Mendel, o nosso corpo também tem portões, queridos. E o que o Rebbe de Lubavitch ele quer ensinar para nós quando ele diz que o nosso corpo ele tem portões? Repare bem na estrutura fisiológica do homem. O homem ele tem entradas, por exemplo, 2 ouvidos são entradas. O homem ele tem 2 olhos, entradas. Ele tem um nariz, ele tem uma boca. E segundo o Rebbe Menahem Mendel, são através desses portões que nós recebemos, olha que interessante, as entradas do mundo exterior e do mundo pessoal. Então, tudo aquilo que está no externo poderá entrar nesses portões nossos, ouvidos, olhos, nariz, boca. E nesse sentido, nós devemos cuidar desses nossos portões, para que intrusos não entrem e prejudicam a nossa vida espiritual. E aí a pergunta, o que tem entrado nos seus portões? São coisas boas que te levam a crescer com Hashem? Como está o seu portão dos ouvidos? O que você tem ouvido ultimamente?
Como está o portão dos seus olhos? O que você anda visualizando diariamente? Como está a sua vida espiritual? De fato, queridos, a Torá está nos ensinando aqui uma grande lição, que devemos guardar os nossos portões. E quando nós falamos de guardar os nossos portões, nós precisamos passar pelo caminho do discernimento. Até porque surge a pergunta: se os olhos são os nossos portões, o que podemos ver? Se os ouvidos são os nossos portões, o que podemos ouvir? Então aí surge a pergunta: como que nós vamos discernir aquilo que pode entrar em nossos portões e aquilo que não pode entrar? O que pode e o que não pode entrar? E aí o Rebbe, no livro A Sabedoria Todo Dia, comentando aqui esse versículo de Deuteronômio 16, 18, o Rebbe diz para nós: por meio do estudo da Torá, nós aprendemos o que é benéfico e maléfico para as nossas vidas. Então repare que a Torá ela vem construindo essa ideia. Juízes, Shofitim e guardas, Shofrim, eles tinham a finalidade de guardar a terra de Israel, guardar as cidades de coisas erradas. Entrou coisas erradas em uma determinada cidade na terra de Canaã, esses guardas e juízes seriam vozes, dizendo: isso não pode, isso é proibido, a Torá não permite isso. Sendo assim, queridos, nós temos os nossos portões e nós precisamos desses juízes internamente dentro de nós dizendo: você não pode ouvir isso, você não pode gastar tempo visualizando isso. E nós vamos aprender que para nós sabermos o que pode entrar em nossos portões e o que não pode, de acordo com o Rebbe de Lubavitch, o estudo da Torá é o caminho para nós termos esse discernimento entre o benéfico e entre o maléfico. E isso é tão verdade porque está escrito no livro de Tehilim 119, verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmos 119, verso 11. Então, concluindo, o que o Rebbe está nos ensinando, amados? É que devemos cuidar dos nossos portões. E a grande arma, sem sombra de dúvida, é a Torá. Por que é a Torá? Porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, de acordo com o Tehilim, Salmos 119, 11. E para nós, não judeus, o que Hashem deixou para nós? O que nós podemos deixar entrar em nossos portões? E nós bem sabemos que Hashem, ele deu 6 leis para Adão e acrescentou uma 7ª lei para Noar, para Noé. E quando nós praticamos essas 7 leis de Noar, nas palavras de Maimônides, nós somos chamados de um tzadik, um justo entre as nações, e somos comparados, de acordo com Maimônides, ao sumo sacerdote. Olha que responsabilidade quando um não-judeu ele guarda as 7 leis de Noé. E quais são as 7 leis de Noé que um não-judeu pode guardar? Não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não matar, não roubar, não praticar relações sexuais ilícitas, respeite a sua família, pratique atos de justiça e não maltrate os animais. Essas coisas são boas e nós podemos deixar entrar em nossos portões. Baruch Hashem a todos, e que nós possamos realmente, nesse Shabbat Shalom, estarmos juntos aí no conhecimento da Torá. Então, Baruch Hashem, Shabbat Shalom a todos.